O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar que pega toda sorte de peixes. Assim como todo reino ou nação tem um líder, também tem os seus liderados. Ou no caso do reino, tem os súditos do rei, ou a população que compõe este reino. O reino de Deus também tem um povo, mas quem seriam os cidadãos deste reino? Alguns diriam sem pensar, é a igreja. Sim, se pensarmos na igreja universal ou o conjunto total de todos os discípulos de Jesus ao redor do mundo, em todos os tempos, são eles os súditos do reino de Deus. Como foi falado no estudo anterior, são todos aqueles que se submetem ao grande rei e também todos aqueles que dependem totalmente dele em tudo do reino. A melhor forma para explicar isto é ir para a Bíblia. E nos próximos 2 estudos nós vamos usar muito o conhecido Sermão do Monte, dos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Pois além de falar dos cidadãos do reino, vamos falar das leis deste. Com certeza, todos os judeus da época de Jesus se consideravam povo de Deus, ou cidadãos do reino de Deus. Observe que Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, e o primeiro e último versículo indicam que algumas características especiais possuem aqueles que são os cidadãos do reino dos céus, ou o reino de Deus, conforme já explicamos em vídeo anterior. Pois bem, ao colocar após a primeira e a última bem-aventurança, ele está afirmando serem as características do reino de Deus. A primeira é ser pobre em espírito. E qual rei em juízo normal ia querer somente os pobres? Ou pessoas que não têm nada a oferecer, fossem para serem súditos deste reino? Somente Jesus. Ser pobre em espírito dá um entendimento de total dependência. Aqueles que sabem e entendem que não entrarão no reino por méritos próprios, mas pela total graça do grande rei. Os cidadãos do reino nada fazem para buscar algo em troca do rei, mas se submetem porque entendem que não tem nada a oferecer, a não ser o seu serviço de adoração. Depois, os que choram, ou seja, porque não têm herança nem esperança neste mundo e só encontram consolo em serem herdeiros de uma grande promessa futura, o reino de Deus. Depois, os humildes, pois são semelhantes ao grande rei e deles é a graça de receberem a herança. E os que têm fome e sede de justiça, pois somente no reino de Deus é que serão justificados. Os misericordiosos, pois são semelhantes ao Pai. Os puros de coração, ou seja, aqueles que nasceram de Deus e são feitos santos em Cristo, pois estes ficaram face a face com o Rei. Os pacificadores que anunciam o Evangelho da Paz, que são conhecidos como filhos de Deus. E os perseguidos, pois são estrangeiros, são pertencentes a um reino que caminha na contramão dos reinos deste mundo, que tem outros valores e sabe que sobre a sua vida só existe um rei e um senhor, e a ele se submetem de todo o coração. A estes pertence o reino de Deus. Estas são as características dos cidadãos do reino, pois não são apenas pessoas que confessam a fé ou vão a cultos ou de vez em quando anunciam o Evangelho, mas são pessoas que vivem o reino aqui e agora. Que Deus nos abençoe e nos ajude neste processo. Um grande abraço.